Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem um assunto extremamente rico para compartilhar com vocês, que vale a pena a gente reassistir, procurar se aprofundar depois, ler mais a respeito, considerando todas as fontes, religiosas ou não, a respeito desse assunto, cujo título é a avaliação, a reflexão sobre ser um bom filho, ser uma boa filha, ser uma boa mãe, ser um bom pai. Você é mesmo bom? Você é mesmo boa para os seus pais? Você é mesmo bom para os seus filhos? Você é mesmo boa para os seus filhos? Nós vamos falar sobre isso hoje. Sejam todos bem-vindos, vocês de todas as partes do nosso querido Brasil. Que bom, muito bom. Alguém já se identificou ali, de uma cidade de São Paulo, interior de São Paulo, Taubaté. Boa noite para todos vocês que estão aí com a gente, aqui na página Chico Xavier e Falanges Amigas. Muito boa noite. Hoje a gente tem um assunto muito rico, que é esse aqui. Eu tentei corrigir minha câmera em relação à inversão aqui das letras, né? Mas aqui está escrito honrar pai e mãe. Nós vamos falar sobre isso, porque a gente tem assistido as notícias, a realidade à nossa volta, a realidade dentro do nosso lar, a realidade em toda parte. E está sendo evidenciado que essa lei aqui, ela não está sendo obedecida, ela está sendo violada. E é por isso que a gente tem visto tanto caos à nossa volta, porque começa aqui, ó, o problema. Essa lei aqui, ela não está sendo obedecida, ela está sendo violada, e isso tem um preço muito caro. E eu quero conversar sobre isso com vocês, falar sobre honrar pai e mãe do ponto de vista espiritual. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras que talvez venham a fazer com que vocês saiam da estagnação, da omissão, da negligência e possam se corrigir de imediato e procurar outros meios para se corrigir mais profundamente enquanto você tem tempo para isso, porque a gente não sabe do dia da manhã. A gente precisa estar atento a isso aqui se nós quisermos realmente sermos felizes. E o que é ser feliz? A felicidade, ela envolve 3 palavras básicas. Todas as 3 têm que estar legal, porque se só uma estiver positiva, a outra estiver mais ou menos, e a terceira estiver fraca, isso não é vida feliz, não é felicidade. É preciso bastante humildade para a gente ouvir o que a gente tem para compartilhar hoje. Porque se eu coloco esse título aqui, já estamos na Idade da Pedra, no tempo do catequismo, né? Mas não. Se você tiver um pouco de humildade, você vai entender onde a gente vai chegar ao retratar esse assunto aqui, que está tão desvalorizado, porque as pessoas subestimam, porque as pessoas colocam as coisas acima do amor. E se você gostaria de amar alguém, se você gostaria que alguém entrasse na sua vida, que você fosse amado, que você fosse feliz no casamento, no namoro, se você não consegue isso aqui, um bom desempenho na questão do honrar pai e mãe, dificilmente você vai ser feliz. Na verdade, eu não conheço ninguém que é feliz quando despreza as leis do universo. E pai e mãe são seres sagrados. Realmente são sagrados. Então eu convido vocês a abrir o coração agora, abrir a mente para a gente falar sobre esse assunto, trazendo esse assunto para a nossa realidade atual,
2017. E eu vou mostrar para vocês o quanto a desobediência da hierarquia nos causa prejuízos, infortúnios, tristeza, dor. Porque felicidade envolve saúde mental, corporal, espiritual. Felicidade envolve prosperidade material e espiritual. É bênção de Deus ter prosperidade material também. É bênção de Deus conquistar méritos com Deus. Prosperidade espiritual, avanço contínuo espiritual. E também felicidade é ter harmonia nas relações. E a lei do honrar pai e mãe, ela ajuda, é uma grande oportunidade, é uma grande experiência para que a gente tenha capacidade de aprender a nos amar e amar o próximo, para que a gente seja amado. E as primeiras pessoas para a gente exercitar essa experiência do amor, chama-se pai e mãe. E aí, um dos primeiros mitos que eu quero falar para vocês, de que isso aqui não está sendo obedecido e por isso tanta infelicidade à nossa volta, por isso a realidade, a crise, o caos cada vez maior, eu quero dizer que o fator disso é a arrogância, o orgulho, o egoísmo de subestimar os princípios, os ensinamentos, de achar que já domina, que já sabe. Não, isso aí eu já sei. Inclusive, eu nem coloquei o título sendo esse, porque eu já imaginava que muita gente nem ia aparecer para assistir a live, eu nem assistiria a gravação, porque já julga, ah, não, isso eu já sei o que é isso. Será que sabe mesmo? Você está feliz com a sua vida? Você tem saúde? Você tem harmonia nos seus relacionamentos, não só relação afetiva, mas em relação à sua família, aos seus amigos? Você tem prosperidade? Se você está alinhado com essas 3 palavras, você é uma pessoa que tem felicidade. E a felicidade que eu estou falando não são migalhas de felicidade, não. É felicidade contínua, mesmo com os altos e baixos da vida. Vamos falar sobre isso seriamente agora? Sejam todos bem-vindos, vocês aí dos 4 cantos do Brasil. Que bom, eu estou vendo que vocês estão colocando a cidade de onde vocês são. Muito feliz pela presença de vocês e eu gostaria humildemente de pedir que vocês entrem nessa rede fraterna agora. Ao compartilhar dessa live agora, nesse momento, logo abaixo do vídeo tem a opção compartilhar. Deixa as pessoas, os seus contatos no Facebook assistir essa live também, por favor. Vamos deixar o amor transbordar nos nossos corações agora. Vamos compartilhar isso com mais pessoas, porque eu tenho certeza que alguma palavra nessa noite vai acrescentar na sua vida, não só nessa noite, nessa semana, nesse mês. Pode mudar o destino da sua vida se você conseguir acompanhar o que a gente tem para falar hoje. Estou recebendo muita vibração amorosa de vocês, obrigada. Muito bom, obrigada de todo coração pela presença de vocês. E vamos lá, honrar pai e mãe. Sabe que esse é o mandamento consequência da lei geral da caridade. Então, hoje, nessa noite, perdão, a gente vai falar sobre um mandamento, uma lei universal que determina a nossa felicidade. E diante do que eu tenho para compartilhar com vocês, talvez vocês possam se identificar e corrigir o quanto antes para tomar o prumo da vida de vocês rumo à felicidade. Que bom, gente de todo o país, que ótimo, primeira vez, muita gente primeira vez, que bom. Muito bom, gente. Pela primeira vez, muita gente, que ótimo, muito bom. E vamos lá, vamos conversar sobre essa lei que as pessoas subestimam e por isso são infelizes, e elas não sabem, porque elas acham que já sabem tudo devido ao orgulho, né? Mas se atentassem um pouco mais sobre esse assunto, essa lei universal, essa lei do amor, a lei da caridade, uma das leis da caridade maior, que é honrar o pai e a mãe. Nosso pai, nossa mãe, aqueles que nos deram a vida física, porque Deus já nos deu a vida eterna, né?
a vida espiritual, mas a vida física, a oportunidade de nós estarmos aqui foi graças, né, aos nossos pais, nossa mãe, nosso pai. Antes mesmo de nós nascermos, eles já acertaram conosco, né, de nos dar a vida física. Mesmo que você não tenha mais o seu pai ou a sua mãe, mesmo que você às vezes não teve um pai presente, ou não teve uma mãe presente, ou foi criado com os avós, mesmo que seu pai não tenha assumido a paternidade, ou a mãe, não importa. Só do fato do pai e da mãe ter nos dado a vida física, já é impagável. Nós filhos somos incapazes de retribuir em gratidão esse grande presente, essa grande oportunidade de nós podermos evoluirmos espiritualmente, sermos felizes, fazer as pessoas felizes, ir além, né, do mundo dos 5 sentidos, do mundo material. E no Evangelho, a respeito de honrar o vosso pai e a vossa mãe, há um complemento, uma frase que diz: a fim de viverdes longo tempo sobre a terra. Só que isso foi na época, né, dos 10 mandamentos. Esse aqui é o 4º mandamento da lei de Deus, né? Honrar pai e mãe. Mas com o advento de Jesus, há 2000 anos e 17 atrás, ele veio e disse que o meu reino não é deste mundo. Ele não disse o reino dele, ele disse o reino ao qual ele pertence não é desse mundo. Então, porque na época de Moisés não dava para falar muito. Eles falaram, né, da terra prometida para os hebreus, né? Se você honrar o vosso pai e a vossa mãe, você tem a terra prometida, eu prometo. Deus promete, prometeu a terra prometida. Mas com a vinda de Jesus, já podia ofertar à humanidade um pouquinho mais de esclarecimento, que ela já estava um pouquinho mais com a mente aberta para falar algo mais espiritualmente, para ser feliz. Ele entregou a chave para a nossa felicidade. Eu estava falando, né, anteriormente, que se você quiser ser feliz mesmo, ou seja, se você quiser ter prosperidade na vida, material e espiritual, se você quiser ter harmonia nas suas relações, tanto materialmente com as pessoas físicas, quanto harmonia espiritual com essas pessoas, e para que você tenha saúde mental, espiritual e física, né? Essas 3 palavras, saúde, prosperidade e harmonia, isso é felicidade. Se você não tem as 3, bem, você não está feliz, está mais ou menos, e isso não é felicidade plena, é felicidade que o Criador, que o universo deseja para nós. A gente foi criado para ser plenamente feliz. E se a gente não está feliz, se a gente está mal num desses quesitos, significa que o fator mais importante, a gente possivelmente está quebrando, às vezes até inconscientemente não sabe. Por isso que eu estou trazendo essa live aqui para vocês, para mostrar, de repente, você pode se corrigir agora e pode depois se aprofundar, estudar, pesquisar mais sobre esse assunto e poder se melhorar cada vez mais em relação aos seus pais. Às vezes alguém poderia falar: poxa vida, nós estamos voltando à catequese, né? A idade da pedra falando disso. Nossa, quanta falta de humildade, quanta soberba falar uma coisa dessa, né? Fazer esse tipo de julgamento. Porque se a sociedade está o caos que a gente está assistindo, se a gente não está feliz, se a gente não tem uma família feliz, significa que a gente está violando essa lei aqui, que é honrar o nosso pai e a nossa mãe. E o que é honrar pai e mãe, né? Porque, veja, gente, eu conheço e você conhece muitas pessoas que vivem socialmente com os pais e por isso já subestima. Que isso? Eu honro meu pai e minha mãe. Será mesmo? Só porque você convive com eles socialmente, você acha que você está honrando eles, a eles? Será? Será? Eu conheço, né? E você também conhece muitas pessoas, né, que só porque consegue ter um bom relacionamento, porque vai à casa dos pais no Natal, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, visita regularmente, tem uma boa convivência social, acha que isso é caridade, que isso é tudo, que isso é estar honrando aos pais. Mas no fundo, lá no íntimo, nutre mágoa por injúrias que aconteceram, por limitações dos pais, por falhas deles mesmo, por erros, porque quem não erra, não é mesmo? Não existe pai perfeito, mãe perfeita. Às vezes
o julgamento, porque o pai não tem o status dos amigos, porque a mãe não tem a beleza de outra pessoa, e começa a fazer as comparações, começa a se angustiar, até se deprimir, porque os pais não podem proporcionar a vida que você gostaria de ter. Só que isso não é responsabilidade deles. Eles já fez uma coisa por nós, nossos pais, que nós, enquanto filhos, somos incapazes de retribuir em gratidão a eles, que foi o grande presente de ter nos dado a vida física, para a gente ter a oportunidade de experienciar mais uma vez uma vida no mundo da terceira dimensão, no mundo físico, para a gente se melhorar, para a gente aprender a amar. E falando em amor, a gente é incompetente de amar qualquer pessoa, e se você não ama, dificilmente você vai ser amado. Se você não se preocupa em fazer as pessoas felizes, dificilmente você vai ser amado, se você primeiramente não ama ao seu pai e a sua mãe. E o que é amar, né? O que é honrar? Será que é só ter uma convivência social, mas nutrir ódio, crítica, julgamento? Porque mesmo que seu pai tenha traído a sua mãe, mesmo que a sua mãe tenha querido, durante a sua gestação, ter te abortado, qualquer situação, qualquer sentimento que às vezes você nem tem consciência dele, mas você tem um sentimento, um julgamento, uma crítica contra a sua mãe e ou contra o seu pai. Quando você vai alimentando isso, você barra a sua felicidade, você não consegue prosperar tal como você poderia. Você começa lá na frente, depois de certa idade, 30, 40, ou até mesmo aos 20 anos, você começa a criar, psicossomatizar doenças em você mesmo. Você que cria essas doenças, porque você condena o seu pai ou você condena a sua mãe. Quando você está nesse choque, né, nesse atrito, mesmo que você não sente, não converse, não expõe isso com eles, ou se você não pode conversar com eles porque eles não existem mais ou porque eles te abandonaram, se você não senta, não conversa com isso com uma pessoa mais experiente, com um profissional, com um terapeuta, com um psicólogo, você vai empurrando a vida, né, com a barriga, achando que vai poder ser feliz por si mesmo, ultrapassando as leis, né, do amor. E honrar pai e mãe é isso, é uma das leis, é parte fundamental da caridade. E se a gente não consegue exercitar esse amor, honrar o nosso pai e a nossa mãe, dificilmente a gente vai ser feliz, gente. Eu desconheço, né, enquanto pessoa, enquanto filha, enquanto observadora, enquanto terapeuta holística nas terapias psíquicas e espirituais, eu não conheço ninguém que consegue ser feliz se está em atrito com o pai e com a mãe. E uma terapia de valor, ela considera muitíssimo a questão familiar. Sem tratar a questão familiar da pessoa interessada em evoluir, em se despertar espiritualmente, dificilmente essa terapia vai ter um êxito. Dificilmente. Vai ficar no paliativo, vai ficar na enrolação, e você vai alimentar mais uma tentativa de melhorar a sua vida, de alcançar a felicidade, que vai te levar à frustração. E isso é triste, né? É muito triste. Então, eu gostaria de pedir a vocês que estão ao vivo conosco, por favor, vamos abrir nosso coração agora para ouvir o que a gente tem para compartilhar e convide as pessoas, né? Você pode colocar o nome das pessoas queridas sua aqui logo abaixo do vídeo, marquem o nome das pessoas que você gostaria que assistisse essa live ao vivo ou depois no tempo dela. Ou, por favor, se você tiver um coração maior ainda, mais bondoso, eu peço que você compartilhe a live agora. Clique em compartilhar logo aqui abaixo do vídeo, para que os seus contatos, sejam contatos virtuais, família, amigos, colegas, possam também assistir. O que a gente tem para compartilhar aqui com vocês pode mudar o rumo da vida para melhor. É muito sério o que a gente tem compartilhado em cada um desses vídeos. E cada uma dessas lives vem complementando um ao outro. A gente não está aqui falando da verdade absoluta num único vídeo, né? A gente é humano, né? Não é assim que as coisas funcionam. A gente é limitado, a gente tem um tempo limitado aqui para obedecer, né? E vocês também precisam descansar daqui a pouco, né? Enfrentar o dia de amanhã. E que tal você começar o dia de amanhã, já adentrar, antes de iniciar o dia de amanhã, já começar de uma maneira positiva, de uma maneira verdadeira, repleta de amor. Vamos lá? Vamos começar? Olha, a gente vivencia, passa pelo Dia das Mães, passa pelo Dia dos Pais, entra ano, sai ano, e a gente vai vivendo da mesma forma em relação aos nossos pais.
Só porque a gente acha que convive com eles socialmente, abraça, beija, conversa, não está em pé de guerra, não está sem falar, já considera que isso é tudo. E a gente sabe que honrar pai e mãe não é só cuidar deles na velhice, quando eles estão fragilizados. Não é só isso, né? Não é só isso. É uma das coisas mais sublimes em relação aos pais que pertence a esse verbo aqui, honrar, é a questão da submissão. Se a gente não consegue nos colocar submissos aos nossos pais, dificilmente você consegue ser submisso, inclusive a Deus. Ou você que é mulher, que é casada, você dificilmente vai ser submissa a seu marido. E essa submissão, numa outra oportunidade, eu quero explicar, não tem nada a ver com desvalorização, muito ao contrário, homem e mulher se somam e formam um só. Uma felicidade. E se você, homem, né, não tem essa questão aqui viva, saudável na sua vida, dificilmente você consegue prosperar, dificilmente você consegue ser submisso a Deus, porque hoje as pessoas, na prática, elas são submissas, escravas do dinheiro, do poder, do status. Todo o resto elas abandonaram. E por isso o resultado, a crise à nossa volta, o caos à nossa volta. O que envolve honrar, né, pai e mãe? Primeira coisa é ser submissa a eles. Se você não consegue ser submissa aos seus pais, você não vai conseguir ser submissa ao seu patrão, ao seu chefe. Você não vai conseguir ser submissa ao seu marido, se você é mulher. A submissão é importante. Hierarquia é uma coisa que precisa ser estudada, ser respeitada. E só quem entende isso tem humildade. Porque se você quer já chegar no topo, você vai deixar de aprender uma série de coisas, você não vai conseguir o que você quer, porque você quer já subir já no topo. E a gente tem que começar da base. E a gente só vai entender o valor de um pai, de uma mãe um pouquinho melhor, muitas vezes só quando nós nos tornamos tal como eles. É quando a gente vai aprender. Só que hoje está tão confuso, está tão bagunçada a mentalidade das pessoas que só endeusam, só honram o dinheiro. Honrar pai e mãe não. E às vezes desvaloriza o pai e a mãe porque eles não têm condição financeira, status social, status econômico de uma vida que você gostaria de ter. Mas eu estava falando que só o fato do seu pai e da sua mãe ter te dado a vida física, isso já é um motivo para você devotar a eles gratidão pelo resto da sua vida. E mesmo assim, por mais que você seja um excelente filho, uma excelente filha, você ainda vai ficar em débito com eles. Porque, olha, dar a vida física é realmente impagável. E quem nos deu a vida física foi o nosso pai e a nossa mãe. Mesmo que eles tenham nos abandonado, mesmo que eles tenham falecido precocemente, mesmo que o nosso pai não tenha assumido a paternidade e tenha deixado a gente com a nossa mãe, né, sozinho, abandonado, não importa, nada acontece por acaso, tudo acontece da forma exatamente como tem que ser. Nós nascemos na família perfeita para a nossa própria evolução, você não caiu acidentalmente na sua família. E eu vejo muito isso, sabe? Enquanto terapeuta, enquanto profissional, enquanto filha, enquanto observadora do mundo, né? Enquanto pessoa que não tem medo de viver, de experienciar, não tem medo de errar, de acertar. A gente observa muito a desvalorização em relação aos pais, como por exemplo, filhos extremamente egoístas que usurpam dos pais, né? Exigem dinheiro, exigem carro, exigem tudo, para ter uma vida fácil. E muitas vezes os pais, por serem ausentes ou por não poderem proporcionar uma vida ideal que eles gostariam de proporcionar aos filhos, às vezes até consegue proporcionar um necessário, mas gostaria de dar mais. E aí esses filhos, né, mimados, né, nunca conseguem dar valor, porque os próprios pais não se valorizam. E por sentimento de culpa, por trabalhar excessivamente, por estar ausente, eles vão sendo permissivos e vão doando cada vez mais. E os filhos, né, nessa nova geração muito inteligente, utilizam de argumentos, né, cada vez mais inteligentes para dobrar os pais. E dobra facilmente. E dobrou uma vez, onde passa boi, passa boiada, não é desse jeito? E vai cedendo, e vai sendo cada vez mais permissivo.
E às vezes o pai que diz não hoje pode ser o sim do amanhã. Quando você aprende a valorizar, a honrar o seu pai e sua mãe, a ser submisso, a ser condescendente, a respeitar o seu pai e a sua mãe. O que é respeitar? É não maldizer. Mesmo que eles não tenham feito bem para você, uma vez tenha feito mal, mas bem dizê-los, não criticar, não julgar, não maldizê-los, sabe? É pagar o mal com o bem, como a gente já ouviu tanto. Se você não consegue exercer esses ensinamentos, essa caridade em relação aos seus pais, porque isso é honrar, você não vai conseguir fazer isso com ninguém. E esquece, felicidade é uma coisa bem remota na sua vida. Então, o que a gente tem para compartilhar hoje para vocês realmente pode transformar a sua vida. Se você conseguir agir diferente com seu pai e com a sua mãe, se você ainda os tem fisicamente. Se você ainda não os tem fisicamente, mas em espírito, se eles já faleceram, uma outra oportunidade a gente vai conversar sobre isso. Mas você pode já começar nesse instante, mesmo que eles estejam, mesmo que eles já tenham falecido, você pode já começar a purificar seu coração da injúria que você nutriu esse tempo todo em relação a eles, do julgamento, da crítica, da condenação, porque quando você condena os seus pais, critica, a tendência de você levar isso para o relacionamento afetivo é quase infalível, de você repetir os mesmos erros. Aquilo que você mais condenava nos seus pais, você tem uma tendência muito grande de repetir de novo. E se você não repete exatamente igual, você vai tentar fazer diferente e vai ficar pior. E você vai colher através das dores, do sofrimento, aprendizados. E lá na frente, talvez, ou só depois de desencarnar, que você vai entender por que você passou por certas coisas. Muitas vezes é porque você condenava o seu pai por uma atitude que ele cometeu contra sua mãe, porque você se envolveu na história do pai e da mãe, acumulando, né, o problema que era deles para você, como se você tivesse o direito de julgar, de condenar. E se a gente não consegue deixar de julgar, de criticar os nossos próprios pais, a gente vai conseguir fazer isso com alguém lá fora? Vai condenar todo mundo, né? Vai condenar político. Condenar político é fácil, né? É a coisa mais fácil, né? Porque não é você que está sentado lá no lugar deles, mas a sociedade tá, esse drama todo, esse caos, essa crise, porque o reflexo começa aqui, ó. Lar, família desestruturada. O principal não é ensinado, não é aprendido, que é sobre a obediência, a hierarquia, a submissão, as leis morais, as leis do amor. E aí o que acontece? Duas coisas são bem reforçadas, né? Duas coisas ficam maiores do que deveriam, que é isso aqui, ó. Egoísmo e orgulho. Muita gente podia estar assistindo essa live aqui hoje e não está porque julga que já domina esse assunto aqui, ó. E aí por orgulho, por soberba, por arrogância, acredita que já domina, mas tem uma vida caótica. Eu quero que alguém aponte aí que se realmente honra o pai e a mãe, né, quer dizer, eu quero dizer o contrário. Eu gostaria de saber quem nutre essas duas coisas aqui se consegue ser feliz. Não consegue, gente. É impossível. Eu desconheço. Se você conhece, você pode colocar aí o seu comentário. Então, honrar não está só na questão do respeitar o pai e a mãe, de ser submisso, de dar atenção na velhice, mas também de não dar só o necessário para eles, principalmente quando faltam os recursos materiais, mas de dar, inclusive, mimos, né? Ser solícito em relação aos pais, como eles foram conosco quando a gente era criança, éramos bebê. Da mesma forma como eles dedicaram, né, a nossa criação, não só quando a gente estava doente, noites acordados, mas todos os dias aquela rotina de cuidar de você, trocar fralda, dar banho, colocar roupa várias vezes ao dia, preparar comida, dar o alimento para você, te ensinar a comer,
São tantas etapas até você chegar onde você está hoje, que os seus pais se sacrificaram para te dar a vida física. E não importa se eles não puderam continuar te dando escola, se eles só te deram a vida física. Se eles não puderam te dar a escola ou a escola que você queria, ou a casa que você gostaria de morar, não importa. Eles já deram a vida física, isso daí já é um motivo da gente ter gratidão por eles. Da gente mostrar em atitude nosso sentimento de gratidão por eles, que não basta só palavras, cartão, mensagens escritas, isso não tem valor. Só sentimento não é suficiente, a gente precisa realmente demonstrar em atitude, né, o nosso respeito, o nosso amor pelos nossos pais, a nossa submissão a eles. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias, né, bem contemporâneas de como isso aqui vem sendo violado na sociedade, por isso o caos, né, da família, a desestruturação familiar, o porquê, né, da crise e tudo mais, porque a base, o cerne de tudo está destruído, tem sido cada vez mais destruído, porque não há respeito, não há aprendizados em relação à moral, ao amor, para começar em relação ao exercício disso, em relação aos pais, né? Então, por exemplo, eu estava comentando, antes de cair pela segunda vez essa live, existem filhos, né? Essa nova geração, elas são cada vez mais dotadas, né, de inteligência. Só que, às vezes, os pais, por não terem ensinado, né, realmente sobre as leis morais e as leis do amor, esses filhos utilizam a inteligência contra os próprios pais, devido ao egoísmo, devido ao orgulho. E dobram, através dos argumentos, os pais de maneira a explorá-los cada vez mais, a tirar mais e mais, já não bastasse o que os pais já fazem por esses filhos, já sacrificam por eles. Às vezes deixa de fazer um tratamento de dente, deixa de fazer alguma coisa para proporcionar um conforto maior para o filho. Só que isso também não é certo, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. E às vezes por você colocar o filho acima de você, né, fazer mais por ele do que por você, também você já está violando, né, o amor próprio. E você está ensinando seu filho, ao supraestimá-lo enquanto pai, enquanto mãe, a não te valorizar, a não te respeitar, a ser ingrato. E às vezes, né, pela história da humanidade, nós tivemos, né, tantas vivências de autoritarismo, né, dos pais que decidiam até com quem os filhos deveriam se casar, um autoritarismo extremo. E hoje a gente vive uma permissividade extrema, né? Nós já estamos vivenciando, já vivemos os dois grandes extremos. E agora chegou a hora da gente acordar para nós, a olhar para o nosso passado, a olhar para o nosso futuro, da gente escolher viver aqui no presente de maneira equilibrada. Avaliar as nossas experiências e tirar o melhor entendimento para a gente ser um bom filho, ser uma melhor filha, ser um melhor pai e uma melhor mãe. Tanto que é importante a gente ter relembrança, consciência das nossas experiências negativas do passado, para, através do entendimento, da conscientização, fazer com que o presente se torne melhor, que a nossa vida presente se torne feliz. E uma das maneiras que a nossa felicidade tem sido quebrada, que a nossa felicidade, que eu quero dizer, felicidade, prosperidade, saúde e harmonia nos relacionamentos, isso tem sido quebrado principalmente porque já começa o erro aqui, dentro da família, tá? É aqui que começa o erro. Estou lendo aqui alguém dizendo: gratidão, preciso realmente aprender a honrar meus pais. Obrigado pela sua humildade de dizer isso. A gente vê muitos filhos baseados no orgulho e no egoísmo porque os próprios pais foram omissos, né, em ensinar para eles o respeito, desde criancinha, desde bebezinho, já ensinar, respeitá-los. E aí os filhos venham a ficar adulto, essas crianças se tornam adolescentes, se tornam adultos e se tornam cada vez mais orgulhosos e egoístas. E depois o sofrimento é muito grande, porque esses filhos ingratos, né, devido ao egoísmo exagerado, ao orgulho que não foi tirado, né, essas ervas daninhas não foram tiradas desde a infância, desde a adolescência, os pais deixaram criar raízes profundas, então a surpresa
de filhos ingratos, ela é fatal, né? Não deixa de ser surpresa, né? Porque é fatal, realmente. Infelizmente. Então, tirar essas ervas daninhas aqui, ó, das crianças, desde cedo, egoísmo, orgulho, é fundamental para que eles cresçam, né, adultos saudáveis, adultos que vão ter gratidão, vão vivenciar a caridade, não só com você, pai e mãe, mas gratidão pela vida, gratidão pela família que eles vão estabelecer no futuro também. Esse assunto eu trouxe porque a gente observa o sofrimento das pessoas. E o cerne, a falha, está dentro da família. E aí, consequentemente, tudo sai errado. Sai errado no trabalho, na profissão, no casamento. Vai virando uma coisa quase intransponível, incontornável, incorrigível. Mas é possível, sim. Basta a gente retomar o entendimento, nos prepararmos. Tudo é possível. É possível. Se você tiver humildade de não subestimar que já sabe, que já domina esses assuntos que são básicos. E a ingratidão é a ausência de caridade. E quando a gente começa a trabalhar isso em relação aos nossos pais, fica mais fácil a gente exercer a caridade lá fora. A caridade no sentido de perdoar a falha dos nossos amigos, de perdoar a falha dos nossos parceiros, do nosso cônjuge, de perdoar a falha dos nossos colegas do trabalho, de pagar o mal com o bem. E se a gente não exercita isso dentro do lar, com as pessoas que nós nascemos com eles, que nós até pedimos para nascer com eles, filhos daquele pai, daquela mãe, perfeitos para a nossa própria evolução. É verdade, alguém disse, tudo é muito doloroso, é verdade. É muito doloroso, porque a gente está quebrando essa lei. É lei, gente, lei com L maiúsculo, não é lei assim, humana não, lei civil não, lei criminal, é lei universal mesmo. Os nossos pais, o símbolo deles é como, numa comparação simples, representa o tronco de uma árvore. E os galhos, as folhas, os frutos, as flores, são os descendentes. Quando você não honra o seu pai, é a mesma coisa de você estar pegando um machado e detonando no tronco. E aí essa árvore vai perder a vitalidade, não vai dar tantos frutos como poderia, não vai dar flores muitas vezes, não vai gerar frutos saudáveis, frutos bonitos, porque você mesmo está destruindo, está violando. E olha, caridade não exercida em relação aos pais é crime. Você não ser caridoso com as pessoas, com os parentes, com os amigos, com os colegas, com as pessoas desconhecidas, é uma falta grave. Deixar de fazer o bem é fazer o mal. Mas quando você deixa de ser caridoso com os seus pais, isso é crime. E o preço é muito caro. Como alguém disse, é muito doloroso. Mas mesmo que os seus pais já tenham falecido, é possível você refazer o seu coração, tirar os sentimentos negativos de crítica, de condenação, de julgamento em relação a eles. E se eles ainda estão vivos, poxa, que ótimo, vamos lá, vamos exercer isso, a caridade em relação a eles. Ainda é tempo, é possível. Em primeiro lugar, aceitando a eles como eles são, com os erros deles, com as falhas, porque quando você se tornar pai e mãe, você também vai cometer os seus erros, suas falhas. Ninguém é perfeito, né? Não existe ninguém perfeito. A todos que ainda estão chegando aí agora, sejam bem-vindos. A gente está um pouquinho atrasado porque a conexão hoje está instável, tem caído, o Facebook... Não sei onde que é o problema, mas houve 2 interrupções, a gente está tentando retomar, estou um pouco desconcentrada até, mas não tem problema. É um prazer falar a vocês, trocar essas palavras com vocês, e a gente pode programar de fazer essa live num outro dia, numa outra oportunidade, não tem problema algum, para que mais pessoas possam participar. Se você estiver gostando e quiser compartilhar no seu Facebook para os seus contatos assistirem, eu agradeço muito, porque aí a gente junto
a gente forma uma força maior para ajudar mais pessoas a ser feliz. E um dos motivos da nossa infelicidade é porque a gente não está respeitando, não está honrando os nossos pais. Na velhice, a gente não está... O que é respeitar na prática, né? Eu estava tentando dar alguns exemplos. Alguns filhos são extremamente egoístas, porque eles não aprenderam, né? Os pais foram omissos em ensinar, né, sobre o amor como deveria, sobre as leis da moral, as leis do amor. Então esses filhos, né, vão se tornando mais egoístas, porque já traz a tendência de vidas anteriores, e se não cuidar disso desde cedo, ao observar a criança no berço, como diz o Evangelho, decodificado por Kardec, desde a criança no berço, a gente tem que observar as más inclinações delas e os bons. Os bons, por que você tem que observar? Para você estimular a criança a desenvolver aquele talento, aquele dom e aplicar na vida dela e ser feliz. E os maus, para que você vá arrancando pela raiz todas as ervas daninhas relacionadas ao egoísmo e ao orgulho. Porque se você não curar, não extirpar isso logo cedo, vai vir a ingratidão. A ingratidão do filho, de uma filha, dói demais. O preço é muito caro, porque a gente é capaz de se adaptar com as faltas materiais, com a miséria. A gente consegue sobreviver. Mas com a ingratidão dentro da família, a ingratidão principalmente de filho, aqueles que a gente cuida desde criancinha, né? Desde o primeiro suspiro, respiro, né? Respirar, é muito doloroso. Só quem passa que sabe o quanto é doloroso. Mas esse é o preço. Às vezes é uma expiação, às vezes foi o preço da omissão por não ter sido pai presente, por ter sido negligente, por ter sido omisso, por não ter ensinado o que realmente interessa. Porque não importa se são pais ignorantes, que não têm escolaridade, não têm diploma, não importa, não é isso que define ser um bom pai e uma boa mãe. E aí, se você conseguiu fazer bem, desempenhar bem o seu papel, sua consciência vai estar tranquila. Mas se o seu filho sofre, disso não tem como escapar. Dessa sensação de fracasso, de ver o seu filho entre outras pessoas infelizes ou em meio a espíritos sofredores. Mas nada acontece por acaso. Nós não devemos alimentar a culpa, porque isso só vai reforçando, né, a negatividade. Nós temos sim é que nos preparar para fazer o melhor, enquanto filhos e enquanto pais. Independente se eles não fizeram como deveriam, como o nosso julgamento exige, né? Alguém comentou: minha filha me abandonou porque o marido dela não me quer perto dela e das minhas netas. Uma filha, né, ingrata. É muito triste, é muito doloroso, não é? Por isso que nós temos que estar muito atentos aos ensinamentos da moral e do amor desde cedo, desde criança. A gente tem, né, o ensinamento, a educação convencional, as escolas, né, as faculdades, e nenhum lugar realmente, né, tem ensinado isso. Né? A parte que mais interessa realmente para ter uma sociedade saudável, uma família feliz, harmoniosa, lares repletos, né, de felicidade, o que realmente precisa ser ensinado não depende de dinheiro, não depende de status, de escolaridade. Ensinar realmente o que precisa, o que tem valor, porque senão os filhos as crianças, né, os filhos vêm a ficar pessoas adultas e se tornam ingratas, te abandona, né, não te dá a mão. Isso é lamentável, é muito doloroso. E eu já disse, né, que quando você comete a ingratidão em relação às pessoas, quando você não é caridoso em relação às pessoas, isso é uma falta, mas em relação aos pais é crime, e aí o preço vai ser muito grande. A tendência de você também ser infeliz em relação aos seus filhos é muito grande. E muitas vezes você repete isso porque você, no fundo, ainda tem mágoa com seu pai, tem uma condenação em relação a ele, tem uma crítica em relação à sua mãe, ou a ambos.
Então, é necessário você fazer a limpeza do seu coração, porque os seus filhos hoje, os netos, né, ainda podem ter uma atitude positiva, pode mudar. Existe possibilidade. Alguém perguntou, por que tanta dificuldade de ver a família unida, mesmo sabendo que tem amor, mas as coisas não se ajeitam nunca? É verdade, né? É por isso que eu trouxe esse tema de hoje, que é um tema muito rico e que todos, né, precisavam estudar mais profundamente sobre esse assunto, sobre honrar pai e mãe. Eu sou terapeuta holística, eu trabalho com terapias psíquicas e espirituais, e uma boa terapia, ela contempla a harmonia familiar. É impossível a gente ajudar a pessoa só naquilo ali que ela quer, que ela veio buscar pela terapia, se a gente não tratar essa parte aqui, né? Que é mandamento, né? O quarto mandamento que Jesus trouxe para nós, falando que isso aqui, honrar pai e mãe, é parte do herdar o reino de Deus. Para nós vivenciar, ele diz que o reino dele não é desse mundo, que eu tinha falado anteriormente, tinha caído a conexão. Jesus, quando ele veio, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Ele não estava dizendo o reino dele, o reino que ele pertence não é deste mundo. Ele quis alargar um pouco mais o entendimento sobre o que é honrar pai e mãe, que foi trazido por Moisés há muito mais tempo atrás, há muito mais milênios atrás. Então, quando Jesus veio, há 2017 anos atrás, como a humanidade já estava um pouquinho mais preparada para ouvir algo mais, então trouxe essa sabedoria de dizer, quando ele compartilhou conosco que o meu reino não é deste mundo. Que quando você honra o seu pai e sua mãe, quando você exerce a caridade para com eles e para com as pessoas, você vai herdar a vida eterna. Vai herdar uma vida feliz, e não só depois que morre. Desde já você já consegue ser feliz, pouco a pouco, vai se corrigindo cada vez mais. Vai se aprofundando nesse entendimento. Eu sei, né, que o sofrimento das pessoas, eu sei disso, tá nisso aqui. Só que quem mais precisava ouvir sobre esse assunto não vai escutar, porque despreza. Então vai aprender na dor, no sofrimento, na decepção, no divórcio, na separação, na intriga no trabalho, na demissão, uma série de infortúnios, de tragédias, de fracasso. É impossível nós sermos felizes se nós não nutrimos, né, a honra, o amor pelos nossos pais, não os julgando, não os criticando por nada, pelas falhas deles, muito ao contrário, retribuir as falhas deles através de boas atitudes, sendo condescendentes em relação a eles, tendo piedade filial, que o Evangelho coloca, piedade filial, olha que coisa mais linda. Se você não consegue ter piedade em relação aos seus pais, você vai ter piedade com quem? Você não consegue ter nem com você. Se você falhar, você vai se julgar tanto, é perigoso até você se suicidar. Porque você não aceita as pessoas como elas são, com as limitações, com as falhas delas. E se você não consegue nem respeitar, ter uma boa convivência, ser submisso aos seus pais, você não vai conseguir ser submisso com ninguém, respeitar ninguém, nem sogro, nem sogra, nem patrão, nada. Nem mesmo as pessoas subalternas a você vai respeitar. Se você não consegue respeitar nem os superiores, imagina os subalternos, vai pisar, vai cuspir, né? E isso é muito triste. E nós, né, a nossa alma, ela reencarna várias vezes para progredir, não é? E é dever dos pais ajudar os filhos a progredir. Se você for omisso na infância, na adolescência em relação aos seus pais, enquanto você ainda tem algum domínio sobre eles em relação a aproximar os seus filhos de Deus, o que é isso? Aproximar de Deus? Aproximar das leis que realmente têm valor na vida. É o que você vai levar dessa vida. Depois que você desencarnar. É o que realmente faz sentido pra gente, que dá o verdadeiro alicerce. Então, enquanto pai, enquanto mãe, se você não aproxima os seus filhos de Deus, deixa só no videogame, deixa só fazer o que quer, no clube, na televisão, na escola, na piscina, né, natação, tal, inglês, vai enchendo seu filho, a agenda dele só de coisas supérfluas.
Sim, são supérfluos. Ah, mas que isso, meu filho tem que estudar, tem que ser o melhor, tal, tal. Nada disso vai ter valor se você não ensinar o que realmente tem importância. Você depois vai colher as duras penas de um filho ingrato, de um filho que às vezes até convive bem com você socialmente, mas no fundo te odeia, porque você não foi capaz de ensinar o amor como deveria. No fundo nutre ódio contra você, e não deveria, né? O filho não deveria fazer isso em relação aos pais. E é missão confiada aos pais fazer o melhor pelos filhos. E se os pais não conseguiram, não é direito dos filhos julgar os pais, cercear a liberdade deles, querer controlar a vida deles, porque eles não foram como você gostaria. O filho que faz isso em relação ao pai e à mãe, a tragédia é certa. Tem muitos filhos que abusam tanto, exploram tanto dos pais, que é capaz de fazer isso sem a menor piedade. De sugar, de tirar, quer ser o pai do próprio pai. Inverte os papéis. Isso é parte do não respeitar, do não honrar. Inverte completamente os papéis. Só porque o pai não é como você gostaria. Às vezes é errado mesmo, e daí? É o seu pai. É o melhor pai que você podia ter. Não haveria nessa vida um melhor pai mais adequado para a sua evolução espiritual, para os seus aprendizados. Se você teve um pai que cometeu determinada falha, o que não é quem você gostaria, é porque ele está te sinalizando, está te mostrando o que você precisa mudar em você. E se seu pai, se sua mãe não é iluminada, por que você não seja essa pessoa iluminada para ajudar a salvar a alma do seu pai e da sua mãe? Ao invés de ficar criticando porque eles não foram como você gostaria. Não é verdade, gente? E os pais que são omissos, né, em aproximar os filhos de Deus desde criancinha, desde adolescente, porque depois já era. Você não vai conseguir colocar eles numa escola, numa iniciação espiritual, em algo que contempla o entendimento espiritual, que contempla o amor, que contempla a caridade. Você não vai conseguir fazer isso depois. É quase impossível. Eles se tornam donos de si, né, pela imaturidade, acham que você não tem valor, que o que você pensa, né, que você deve estar defendendo só agora, aos 18 anos, aos 16 anos, por que você não plantou a sementinha desde cedo? Tentar plantar a semente um pouco atrasado, fora da estação, é meio difícil dar flor, hein? Não é? Dói demais. E qual que é o castigo quando um pai é omisso, é negligente? Qual que é o castigo, hein? Você está contribuindo para o atraso espiritual do seu filho, dos seus filhos. É muito triste isso. E é quase certo de ver seu filho sofrendo depois. Às vezes até consegue casar, tal, faz festa e tudo mais, mas não vai conseguir ser feliz, não vai ter uma relação saudável. Casamento é coisa muito séria para quem está preparado para ser feliz. Tem que ter preparo para isso. E se isso não foi ensinado dentro do lar, se você não aprendeu isso com os pais, se você não buscou isso, não se preparou antes de se casar, é quase certo que esse casamento vai naufragar. E aí vem a culpa, o remorso de ver os filhos sofrendo, de ver os filhos em meio aos espíritos sofredores, ou de ver os filhos, né, nas viciações, numa vida inútil, num subemprego, num mau casamento. Vem o seu sofrimento. Vem os seus problemas com a nora, com o genro, com os netos. Porque aí o mal, né, vai se disseminando, né? Geração após geração. E o que acontece? Aí você pede para reparar a falta. Você implora, né, aos espíritos de luz para te ajudar. E aí você vai ter sim ajuda, claro. Às vezes não nessa vida mais, mas de ter a chance de reencontrar com os seus filhos que foram ingratos na vida de hoje, mas numa outra realidade, de poder receber um amor,
de ser honrado pelos seus filhos, aquele mesmo filho que numa vida anterior te desonrou, foi ingrato em relação a você. Alguém disse: estou vendo isso acontecer e não sei o que fazer. Por mais que eu tente, eu estou vendo melhora. Por mais que eu tente, não estou vendo melhora. Sempre falei sobre esse assunto e ouvi várias vezes que era louco. E você conseguiu, além de ouvir, você conseguiu implementar na sua família? Mesmo que os seus pais não tenham te dado isso, você conseguiu se corrigir disso? Que nós estamos falando de modo genérico, né? Porque tem tanta coisa pra gente aprofundar, de falar. E muitas vezes, né, na família nascem filhos que são desafetos do passado. Não são espíritos de afinidade da nossa linhagem espiritual realmente. São espíritos só de ligação corporal. Reencarnou no meio da nossa família. E tem dificuldade, tem ódio e briga e é feio. Pega pra capar mesmo, vocês sabem disso. Tem sempre, às vezes, né, quase sempre, tem sempre um ente na família muito difícil de lidar. Por mais que você se esforce, se sacrifique, tente mostrar, tal. Só que aí, se você, mãe, fez o melhor que você pôde, mas esse filho ainda se desviou, naufraga na vida, se afunda na vida, você tá com a consciência tranquila, mesmo colhendo os dissabores do fracasso do seu filho ou da sua filha. Mas de alguma forma é uma expiação que você está passando. Mas Deus compensa a dor. Mesmo que seja numa vida, a próxima vida ou daqui a mais 2 vidas, vai te compensar com esse filho que foi ingrato, um filho amoroso que vai te honrar, que vai ser submisso a você, que vai te cuidar na velhice, que vai te amparar nos momentos de fragilidade. Sabe, a nossa sociedade ela é bastante machista. Os pais, eles são compelidos principalmente a cobertar os filhos homens. E quem que cuida normalmente dos filhos na velhice? São as filhas, não é? Só que devido a essa, né, propulsão da cultura machista, de dar liberdade para os filhos. Não, o filho pode fazer o que quiser, mas aí cria a filha diferente. O filho não, pode fazer o que quiser. Pode trazer a namorada, pode transar dentro da casa dos pais, né? Permissividade, falta de respeito, que depois vai ter sérias consequências. Aí a namorada fica grávida, e aborta aqui, aborta ali, vai acumulando. Mais karmas, mais problemas. Se os pais não conseguem retomar o seu verdadeiro papel de pai e de mãe, nossa sociedade está indo cada vez mais para o caos, para a ruína, para a destruição. Às vezes, né, tem mães, tem pais que colocam: ah, minha filha está namorando com o filho do fulano, ele é rico, não tem problema. Pode chegar a hora que quer, pode transar, não tem problema, é rico, não tem problema. Mas se fosse com um rapaz pobre, não poderia, né? Então, veja a mentalidade, os conceitos errados, está tudo errado. Os pais têm que voltar a ser pais. A nem ser um extremo, nem ser outro, nem ser permissivos, nem serem omissos, negligentes, mas também não ser autoritário. Mas saber quando tem que ser autoritário, quando tiver que permitir, trazer para o equilíbrio, trazer para o centramento, baseado nas leis do amor e da moral. E isso aí envolve uma universidade de conhecimento. Nós precisamos passar esses 2 extremos de experiência ao longo das várias existências para a gente aprender, para a gente chegar. A gente está mais do que nunca, gente, é motivo da gente estar alegre, porque mais do que nunca a gente está perto do equilíbrio, de saber usar o equilíbrio, de exercer um papel na hora que precisa, de falar um não sem sentir culpa depois para o seu filho, de sustentar um não até o fim. Porque se você fala não e depois você volta atrás, seu filho não te respeita, ele sabe que ele vai saber, ele te domina, te dobra fácil, não é? Não é assim que acontece?
ler mais uma mensagem aqui. Então, alguém comentou ali uma lamentação em relação à mãe que esconde a comida dos filhos, né? Então, se você fica olhando as atitudes insanas da sua mãe, do seu pai, você está violando essa lei aqui e isso é crime. Não é só falta. Falta é quando você não respeita, não é caridoso com as outras pessoas. Mas se você condena os seus pais pelas falhas dele, na hora que você começar a dominar esses pensamentos acusadores, julgadores em relação aos seus pais, aí de repente eles até mudam, param de fazer aquilo que você odeia que eles façam, sabia? Porque tá acontecendo aquilo não é por acaso. Existe uma energia assim de sincronicidade muito grande. Se você muda a sua vibração de pensamento de uma atitude negativa para uma positiva, equilibrada, de repente ela até para de esconder a comida na geladeira. Nós estamos passando muita dificuldade porque a gente está só na crítica, no vitimismo, condenando as pessoas. Mas quando você parar de criticar, pelo menos os seus pais, e exercer, se permitir viver essas experiências, pelo menos com seus pais que te deu a vida física, você vai conseguir ter uma melhor relação com eles, eles vão mudar muito com você também ao longo dos anos da sua mudança, e você também vai conseguir relacionar melhor com as pessoas lá fora. Você consegue prosperar mais, atrair coisas maravilhosas, as portas vão se abrindo cada vez mais. Você se torna uma pessoa agradável, que todo mundo quer estar perto, que todo mundo quer ouvir. Porque você se torna um exemplo saudável para as pessoas, né? Na família, na sociedade. As crianças, elas nascem com a finalidade básica de 3 coisas. Desenvolver o aprendizado, amar e a bem fazer. Ou seja, fazer a caridade. Então, os pais têm que ajudar, é missão confiada. Tem que ensinar isso logo de cedo, desde criancinha, a elogiar, a contemplar a natureza, a ter gratidão, a ensinar, a não deixar destruir as coisas, desde criancinha, desde bebezinho. Você vai instruindo isso, mostrando o lado positivo e estimulando o lado positivo que eles já trazem com eles e vai tirando as ervas daninhas das más inclinações em relação ao egoísmo e ao orgulho. Você vai ajudar demais, esse filho vai ter muita gratidão por você ajudar a encaminhar melhor esse filho, fazendo com que ele se aproxime mais de Deus. Porque quem está mais próximo de Deus, consequentemente, tem uma vida feliz. Quem está afastado, só leva na cabeça, né? Só sofre. E é muito doloroso, né, gente? E você tem o poder nas mãos. Você tem que saber disso, que você tem capacidade de reverter essa situação. De mudar essa realidade na sua vida. Você pode. Às vezes você já tem filhos, já estão adultos, tal, mas você tem netos. Você pode tratar o seu coração. Não faleça, não desencarne com esses sentimentos negativos ainda em relação ao seu pai, sua mãe, até hoje. Vai limpando seu coração, seus pensamentos. Vai tendo atitude boa com as pessoas, com você mesmo em primeiro lugar. É muito triste, né? Tudo é motivo de reclamação, né? Às vezes os pais não proporcionam uma casa, móveis, como os filhos gostariam. Aí eles acham que aquilo ali já é motivo de não amar os pais, de desvalorizar os pais, de condenar. E aí, quando você vibra negativamente, a chance de você não prosperar na vida, de não vivenciar as maravilhas, o planejamento de Deus na sua vida é muito grande, porque você está se afundando. Mas se pelo contrário, você tem gratidão pelo que seus pais proporcionam a você, se você valoriza, é submisso aos seus pais, mesmo eles sendo como eles são, não o julgam pelas falhas deles, pelas loucuras deles, pelos erros deles, mas recompensa a maldade, as más atitudes com o bem. Se você não os condena, não cerceia a liberdade deles porque eles não foram capazes de administrar os bens materiais,
Se você não interfere nisso, não vai se meter, querer ser o pai do seu pai, a mãe da sua mãe, o pai da sua mãe. Quando você faz a sua parte e ao contrário, né? Honra, ama, cuida deles, é condescendente em relação a eles. Quando você faz isso, tudo muda. Às vezes seus pais não vão mudar, não tem problema. Você vai atrair pessoas saudáveis para você, porque você já aprendeu o que precisava. E foi por isso que você nasceu naquela família. Filha daquele pai, filho daquela mãe. E filhos, né, que passam por cima dessa hierarquia, que começa a ser o pai da mãe, pai do pai, administra tudo, passa na frente, não ouve o que os pais falam. O pai fala para fazer uma coisa, o filho não, eu vou fazer do meu jeito. Só quebra a cara. Mesmo que os pais estejam errados, se você fizer diferente, não vai dar certo. Se os pais, eu quero dizer, se o seu pai falar, faça isso, mesmo que você julgue que é errado, se você fizer, a possibilidade de dar certo é muito grande, porque pai e mãe é sagrado. Pode até dar errado, mas depois vai acontecer uma coisa gigantesca, maravilhosa, porque você vai ser abençoado por você ter sido submisso e obediente a seu pai e sua mãe. Não importa se eles falarem, faça isso, e você achar, tá errado, não vou fazer não, vou fazer do meu jeito. Se você fizer, mesmo que dê errado, não tem problema. Você provou que você é humilde em relação aos seus pais, é submisso, que você honra o seu pai e sua mãe, que você não se envergonha deles. E aí vai vir uma bênção depois gigantesca. Pode vir coisas maravilhosas na sua vida como bênção, como compensação da prova que você passou, o teste que você passou por ter honrado seu pai e sua mãe. Tem que começar a falar, alguém falou, eles não acreditam no que falamos, tem que começar a falar bem desde cedo. E colocar os filhos também em diferentes lugares que ensinam sobre essas questões espirituais, as leis do amor, as leis morais. Porque a sociedade tá essa coisa, né? Porque o que é mais importante não está acontecendo, não está sendo ensinado. E aí tudo que eles veem no vizinho, na família, nos parentes, na televisão, no cinema, só confirma o que você acabou de falar. Eles não ouvem, não acreditam. Não tem problema, se você fizer tudo pelos seus filhos, tá com a consciência tranquila, fique em paz, não se atormente, cuide de você, continue dando os bons exemplos, presenteie com um bom livro, presenteie com um bom curso, convide para assistir uma boa palestra. Então, qualquer coisa, qualquer um presente instrutivo, sem maiores pretensões de querer transformar o outro, mudar o outro. Ele quer aprender pelo erro, pela dor. É o direito da pessoa, né? E é isso, gente. Egoísmo e orgulho. Isso aqui é que detona as pessoas. Quanto mais você domar isso dentro de você, essas más inclinações que são humanas, né? Quanto mais você domar isso, corrigir isso em você, melhor para você, uma colheita mais feliz você vai ter na vida, ao longo da vida. Alguém falou, exercito todos os dias a paciência, pois minha mãe já está demonstrando sinais da velhice. É isso. E sabe, cuide da sua mãe com aqueles mimos que eles nos faziam. Não dá só o estritamente necessário, não, na velhice. Faça muito mais. O tanto que eles fizeram por nós, agora, quando inverte os papéis, na velhice, na fragilidade deles, é a nossa hora de também fazer tudo por eles, tudo que eles fizeram por nós. De dar presença, de dar amor, de dar carinho, toque, né, contato. De cuidar, de zelar deles, de fazer o melhor por eles, de não abandoná-los, né? Vocês sabem quem é pai e mãe? Qual que é a expressão facial de uma criancinha? Quando eles se machucam, eles olham para os pais e querem saber, tá tudo bem? Eles nem estão importando tanto se machucou, se tá doendo. Eles só querem saber, tá tudo bem? Eu tô vivo? Você tá bem? Você tá comigo? Para os filhos é muito importante a presença dos pais. Eles têm medo de ficar sozinhos, de ficar abandonados, não é?
Assim serão os nossos pais na velhice. É muito delicado isso, e se você faz a sua parte, procura fazer a sua parte, você vai ser abençoado por isso. Não adianta ficar alimentando a culpa, o remorso. Deixa isso daí para quem foi omisso e foi negligente. E aí, toda ação tem a sua reação, né? É fatal, não tem jeito mesmo. Nós temos que estudar as crianças desde o berço, as suas inclinações positivas e negativas, para a gente ajudar eles melhor na infância, ainda na adolescência, antes de se tornarem adultos. Encaminhe essas crianças para aprendizados que realmente têm valor. Não são outras coisas que são mais importantes. Se você colocar as coisas do mundo mais importantes do que o que realmente tem importância, depois vai ficar caro isso, vai sofrer muito a ingratidão dos filhos, o egoísmo, o orgulho deles. Alguém perguntou, e quando a mãe tem ciúme da filha com o pai? Como competição ou algo do tipo complexo de Édipo? Como lidar? Existem várias né, particularidades. Aí provavelmente né, tem influência de vidas passadas entre eles, né? Entre vocês três. E agora você nasceu como mãe dela e o seu marido como o pai dela. Nasceram, reencarnaram juntos de novo para aprender o que precisa. E se está tendo competição, se você está sofrendo com isso e tal, significa que você tem que buscar os meios de saber lidar com isso. Tem que buscar aprendizado, fazer terapia, investigar o seu passado para você saber lidar melhor com o seu presente e dar a volta por cima. Não se afetar mais com isso aí. Porque conselho de amigo, opinião, não vai te ajudar. Você está faltando consciência da realidade, do que realmente está acontecendo. Só conselho, só entendimento racional não vai ser suficiente para você mudar. Você precisa entender o porquê desse contexto, considerando não só a vida atual, mas considerando o passado e o futuro. É importante a gente fazer isso, dar valor a isso, ao nosso banco de dados espirituais. Nos pertence, você tem o direito de acessar. Você tem o direito de saber, para você saber lidar melhor com essa situação por você mesmo. E não por um conselho, uma imposição, tal, que você mal acredita. Né? Não vai ter valor algum, qualquer conselho. E deixa eu ver se eu tenho algo mais para dizer para vocês. Eu acho que é quase tudo isso mesmo. Bem, né, o necessário. Mas eu testemunho para vocês, diante das dores das pessoas que eu lido diariamente, que quase 100% né, das pessoas sofrem porque elas violam essa lei aqui, a caridade, a honra em relação aos pais. E terapia só tem sucesso quando a gente contempla a questão familiar. Cuidar ali da questão familiar primeiro, harmonizar para que a pessoa resolva o probleminha que a levou, forçou a ir buscar uma terapia. Mas muitas vezes o sofrimento que a levou à terapia é consequência porque ela violou essa lei aqui, ó. E por isso, né, por ver tanto sofrimento no cerne familiar que leva ao caos que nós estamos vendo aí à nossa volta, é que a gente publicou o livro Cure Você Mesmo Além das Vidas Passadas. Ele tem vários ensinamentos que podem te levar à autocura. Às vezes não é exatamente a sua história, mas faz você ter insights, a ter despertares que você corrige a sua vida. Esse livro está disponível só na internet, você pode encontrar no meu website, crisanegalaschi.com. Eu coloquei aqui no título dessa live o meu nome e o meu website. Você pode pedir o livro e-book ou o livro impresso. E as primeiras páginas do livro estão disponibilizadas gratuitamente para quem quiser ler, mas os casos mesmo de vidas passadas com os mentores espirituais aconselhando, complementando a sessão de acesso às vidas passadas, estão no livro. E um conselho, né, terapêutico, uma orientação do anjo da guarda é para todo mundo, é para todos nós. Quando você lê assim, você fala, poxa vida, essa história aqui é a minha. Se você se identifica, eu selecionei aquelas mais ricas sessões terapêuticas para ajudar as pessoas de outra forma, não só dependendo de terapia, mas através de uma leitura libertadora. Continue com a gente, continue
prestigiando essa página maravilhosa e que Deus os abençoe. Tenham muita paz e até a próxima.